Rapaz, acabou a novela, acabou o entretenimento, vamos ao que interessa, vamos ao futebol. Fernando Diniz anunciado, enfim, mais 2 semanas aí de papo, haja papo, né? Mas enfim, anunciado. E vamos falar um pouco sobre esse acerto, sobre a importância dele, sobre muita coisa que envolve aí Fernando Diniz e Vasco da Gama. Então, fala Vascão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Eduardo, apresentador aqui desse e de todos os vídeos da Analisa Vasco. Eu tô aqui para difundir sobre Fernando Diniz e Vasco da Gama, essa relação que ganha um novo capítulo. Já teve um primeiro capítulo lá em 2021, uma passagem relâmpago, quando o Vasco estava na Série B, ano inclusive que o Vasco permaneceu na Série B, né? O Diniz ele chega a ser demitido antes do fim da Série B, e aí não chega nem a terminar a temporada, mas faz parte ali daqueles vários técnicos que treinaram o Vasco naquela maldita Série B que o Vasco não conseguiu subir. Junto a ele também o Lisca, enfim, vários outros nomes ali, Emílio Faro e por aí vai. Bom, fato é, cara, que o Diniz ele não é nenhum nome novo, né? O Diniz, pô, você que vê futebol brasileiro conhece o Diniz, né? Você com certeza já viu algum time dele jogando, seja o São Paulo, seja o Fluminense, seja agora o Cruzeiro recentemente, enfim. E aí é claro que um nome em alta como esse não precisa que eu venha aqui e explique a forma dele de jogar. Todo mundo sabe que é esse jogo associativo, que bebe muito da fonte do Guardiola, né? E que já foi motivo de piada muitas vezes aqui no Brasil, até mesmo porque até um certo ponto ele de fato não é tão eficiente assim, mas que desde que rendeu frutos no rival Fluminense, com a conquista da Libertadores, da Recopa, enfim, e dos Cariocas, aí passou a ser levado um pouco mais a sério, né? Mas aí o Diniz sai do Fluminense no ano passado, ali também já numa situação bem complicada, o Fluminense brigando para não cair no Brasileiro, e ele assume o Cruzeiro ali no final da temporada, chega a disputar uma final de Sul-Americana pelo Cruzeiro, é derrotado pelo Racing na final, faz uma reta final de Brasileiro ali consistente, consegue uma classificação para a Sul-Americana, e aí, agora nesse início de temporada, o Cruzeiro cai na semifinal do Mineiro, vai mal na fase de grupos da Sul-Americana, tá capengando ali, tentando e tal, e basicamente o Diniz ele é escorraçado de Belo Horizonte e fica sem clube desde então, e aí o Vasco vai lá, é aquele bom e velho ditado, te jogaram fora como lixo, te recolhi como um tesouro, né? O Vasco ficou 2 semanas conversando com o Fernando Diniz. É isso, não tem exagero. Foram 2 semanas de conversa. Desde a demissão de Fábio Carille, que fazem 12 dias hoje, nessa sexta-feira, dia 9 de maio. Então, desde então, o Vasco ficou negociando com o Fernando Diniz. O único nome que o Vasco negociou, informação do Pedrosa. E assim, cara, antes da gente falar sobre o acerto em si, vale trazer os detalhes, tá? É um acerto até o fim de 26, eu tô aqui com o site do Vasco, né? Até o final de 26, então é um acerto de uma temporada e meia. E junto ao Diniz chegam o auxiliar técnico Ricardo Cobalcini e o auxiliar técnico Evandro Fornari, além do preparador físico Wagner Bertelli, ou seja, Daniel Félix volta para sua função de coordenador de performance, o Luizinho Quintanilha também e o outro auxiliar voltam para a função de auxiliares da comissão em si, mas não atuantes, né, digamos, e é isso. E o Diniz chegou. O Diniz, ele chega com a sua comissão, né, no próximo domingo, dia 11, no caso, depois de amanhã, e ele já estreia contra o Lanús no próximo dia 13, terça-feira, pela Copa Sul-Americana. Eu vi muita gente repercutindo esse acerto do Diniz com o Vasco da seguinte forma: o Diniz ele vai trazer uma identidade de jogo para o Vasco que o Vasco não vinha tendo até aqui. E eu assino embaixo completamente. O Diniz, ele é um técnico de personalidade, tá? Ele tem a forma dele de jogar, como eu disse, é muito claro, você que vê o básico de futebol brasileiro, você sabe a forma do Diniz de jogar, então não preciso nem aprofundar muito nisso, tá? Mas assim, me espantou muito a fala do Felipe Melo, ex-jogador, que agora é comentarista do Globo Esporte, do Sport TV, e ele falou, cara, o elenco do Vasco, ele tem as peças necessárias pro Diniz conseguir jogar. E vindo de um cara que teve anos vitoriosos com o Diniz lá no Fluminense, que estava lá como capitão da equipe, vendo aquilo ali, digamos que de dentro para fora, poxa, tem muito peso ele falar isso, sabe? Não dá para fazer uma análise muito profunda, mas assim, a gente tem, na verdade, um time que, por característica, tem condições de jogar da forma que o Diniz joga, de aproximação, de toque curto, de, enfim, jogadas elaboradas para poder sair jogando com dinamismo, com velocidade e tal. O Vasco tem zagueiros que tem boa saída de bola, por característica, claro, tá? Os laterais, assim, não são primor técnico nenhum dos dois, na minha opinião, mas na questão do toque curto, da triangulação e tal, total capacidade. Os volantes, assim, eu sou bem honesto, eu já falei algumas vezes, os volantes do Vasco, eles são técnicos, eles não são físicos.
Talvez o Hugo Moura seja um pouco físico, talvez o Matheus Carvalho, quando quer, também, né? O Sforza em algum momento foi, mas assim, o Jair, Paulinho, enfim, são caras físicos, né? Aí assim, camisa 10 é o Coutinho, o Nuno Moreira ou o Payet, dispensa comentários. A ponta esquerda, mais uma vez, o Nuno Moreira, aí talvez ali o Lloyd, em algum momento vai ser o David, né? Na direita o Adson, o Ryan e o Garré, talvez, né? E no centroavante ali, que eu acho que é o único que foge a essa regra de ser um cara muito técnico, que é o Verratti. Só que ele pode quebrar essa regra, ele pode, digamos, ele tem esse passe livre, sabe? Porque o que ele não tem de técnica, ele tem de poder de decisão. Sim, enfia qualquer bola na área e ele vai transformar numa bola perigosa. Então, assim, é uma coisa que eu já queria falar. Eu acho muito difícil que o Diniz, de alguma forma, não vai potencializar o Verratti. O Diniz não é um técnico burro, sabe? Os centroavantes que ele teve na carreira nem sempre foram centroavantes técnicos. Ele teve o Caleri no São Paulo, por exemplo, que não era um centroavante técnico. Não era um centroavante de, poxa, controle de bola, de jogada de toque curto e tal, não sei o quê. Obviamente, o Caleri perto do Verratti, ele ainda é um cara considerado técnico. O Caleri já tem muito mais técnica do que o Verratti, né? Mas ainda assim não é um cara técnico. Então, ele fez o Caleri funcionar em algum momento. Já começa por aí. No Fluminense ele teve o Germancano, teve o Fred, enfim. São dois ali que, bom, perto do Verratti mais uma vez, são muito técnicos. Mas o Fred, por exemplo, já é um cara que, poxa, é muito mais de ocupação de área, de trombar no zagueiro e tal, e deu certo, entendeu? Então, assim, duvido que o Diniz não vai potencializar o Verratti. Eu tenho pra mim que vai dar muito certo. Outro ponto importante, cara, Coutinho e Payet. Pois é, o Payet a gente não sabe como é que vai ser, se ele vai ficar, se ele vai sair, enfim. Mas ele ficando, né, de alguma forma, renovando até o fim do ano, que seja, eu acho difícil que ele não potencialize, porque o Payet eu já acho mais parecido até do que o Coutinho com a característica do Ganso, de ser esse meia com mais pisada na área. O Coutinho não é esse cara da pisada na área, tá? O Coutinho é um cara de finalização de fora, de média distância, etc e tal. Ele não costuma ser, pelo menos, esse meia de chegar na entrada da área e bater de primeira. Não que o Payet, pelo Vasco, tenha sido, mas a característica dele na carreira costumava ser essa. Pelo Marcelo, principalmente. Esse meia de infiltração e tal. Muitas vezes como um segundo atacante até. Tanto é que no Marcelo ele chegou a fazer essa função de segundo atacante, de fato. Então, eu acho que é um cara que vai se potencializar muito, né? E assim, a gente tem pontas muito técnicos. Eu sempre bati nessa tecla. A gente tem Adson, que é um cara extremamente técnico. A gente tem o Nuno Moreira, que é extremamente técnico. A gente logo mais vai ter o David, que não é um supra-sumo da técnica, mas ele é um cara que tem técnica, e além de técnica tem fisicalidade, então ele é um meio termo ali talvez, para alguns jogos vai ser a característica e tal, enfim. Cara, assim, não falo nem em tom de brincadeira, a gente tem o Lloyd Augusto, que é um jogador de técnica no sentido de controle de bola, de drible, de improviso e tal, e o tempo com o Diniz talvez faça ele desenvolver jogo de associação e tal, até tomada de decisão mais inteligente, vamos ver assim se o Diniz faz esse milagre com o Lloyd Augusto. Mas é isso. A gente tem um time que eu acredito que tem as características necessárias sim, né? E vamos falar do tema da zaga, né? Eu comentei há pouco, a gente tem uma zaga com saída de bola boa. Tenho certeza que pra quem tá de casa, falou, caraca, calma assim, zaga com saída de bola boa? Pô, o João Vitor tá errando passe pra caramba, o Hugo Moura errando passe pra caramba. Enfim, mas por característica é isso. O aproveitamento deles em passe, mesmo nessa atual temporada, que tem sido um caos, né? Ele é alto. O João Vitor ele tem capacidade de passe, de bola longa, ele sempre teve pelo Vasco, tá? Eu não tô dizendo que o João Vitor ele é um supra-sumo de passador, ele não é um Van Dijk da vida, que o cara pega a bola na defesa e acha um passe para colocar o ponta para fazer assistência e dar gol. Mas assim, ele é um cara que tem capacidade de leitura de jogo, de interceptação e tal, e de posicionamento. E de também, assim, identificar o momento dele esticar uma bola, assim, dele acelerar uma jogada, por exemplo, sabe? Então, ele tem qualidade para isso. Eu acho assim, ele foi muito mal utilizado pelo Carille nesse aspecto. O Carille provavelmente não dava ali os gatilhos certos para isso, tá? E não é passando pano pro João Vitor. O João Vitor ele errou porque ele foi mal de fato, foram partidas ruins, mas ele tem talento. Para mim ele tem talento e eu acho que ele vai conseguir render, tá? Eu acho que ele vai conseguir produzir sob o comando do Diniz. Eu acho que o Lucas Freitas vai ser muito titular com o Diniz. O Diniz ele gostava, por exemplo, do Léo Pelé no São Paulo, né? É uma das invenções que a galera fala, né, do Diniz, assim, o Léo Pelé, que era lateral, né? E aí chega no São Paulo, o Diniz transforma ele em zagueiro. Então, assim, o Freitas ele é parecidíssimo em característica com o Léo, apesar de ser mais físico que o Léo, tá? E talvez mais efetivo em combatividade e tal. Mas, enfim, eu acredito que o Freitas vai ser muito titular sob o comando do Diniz. Vamos ver, vamos acompanhar. Mas a tendência é o Freitas ele também ter essa minutagem maior, né? E bom, é isso. Torcer para um time que consiga trabalhar bem a bola, tenha eficiência,
melhore o acerto em chutes, a gol, etc e tal. Qualidade para isso tem. Temos bons finalizadores, temos Nuno Moreira, temos o próprio Coutinho, que eu mencionei há pouco, Payet. O Ryan, querendo ou não, né, cara, ele deveria ser um finalizador de confiança, né? Talvez ele ganhe essa confiança com o Diniz, vamos ver, né? Temos o Adson, enfim, David logo em breve também. Então vamos que vamos, torcendo aí que os resultados eles comecem a vir. E que o Diniz tenha um impacto imediato, né? Partida contra o Vitória amanhã. Ainda vai ser o Felipe no comando técnico, então tem esse ponto, né? O Felipe ainda vai ser o cara na beira do gramado. Mas vamos ver no que dá. Torcer que, enfim, que eu, mesmo, enfim, começando meio que em cima da hora, né? No próximo domingo, o Diniz já consiga trazer alguma coisa pronta, alguma ideia pronta, né? Até porque ele está há algum tempo já estudando o elenco do Vasco, o que é o mínimo do mínimo, tá? Todo técnico faz isso. Mas para mim é esperançoso, né? Um cara com a capacidade dele já estar conhecendo esse elenco e tal e vendo o que pode implementar. Então é isso, fico por aqui. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Sempre vou te convidar a se inscrever, deixar like e também, claro, conhecer as redes sociais da Analisa Vasco, @AnalisaCRVG. A gente está por aí falando do Gigante da Colina, tá bom? Tamo junto, valeu e até a próxima.